que faz um projeto de IA dar certo? Na maioria esmagadora das vezes é você saber exatamente que aquele projeto entrega valor e qual é o problema que ele resolve. O termo AGI, que a gente fala, Inteligência Artificial Geral, se em algum momento a máquina ela for capaz de resolver todas as tarefas cognitivas humanas, né? Alguns ainda acreditam que talvez nunca chegue, outros acreditam que vai chegar. Há um tempo atrás eu achava muito pouco provável, agora eu já mudei um pouco de ideia. Mas uma coisa importante aqui, que eu acho assim, ficar claro para todo mundo, né? Inteligência artificial não é somente IA generativa, não é somente ChatGPT. Isso é muito importante porque muitas vezes o pessoal trava, né, e acha que a máquina vai substituir, mas ele tem que entender que a máquina vai ser uma ferramenta que vai agilizar muito o trabalho dele. Para mim, não deveria estar discutindo se as máquinas vão substituir as atividades do ser humano. O que a gente deveria estar discutindo é o que nós vamos fazer. O que eu acho que vai acontecer em breve é que todo mundo que trabalha com ciência de dados vai precisar de entender neurociência. Diante desse contexto, o que a gente pode esperar da Tecno nos próximos anos? Essa é uma ótima pergunta, tá? É uma pergunta complexa de responder, né? A única coisa que assim, eu poderia afirmar é que ela não será o que ela é hoje, porque as coisas vão mudar. Bem-vindos ao primeiro episódio do Tecnium Cast. Eu sou a Miriam Provenzano, head de marketing da Tecnium e host hoje do nosso episódio. E aqui vamos explorar as fronteiras da inteligência artificial, neurociências, tecnologia e muito mais, trazendo discussões aprofundadas sobre o presente e o futuro da IA. E para começar com o pé direito, temos dois convidados especiais que não apenas acompanham, mas também moldam essa revolução tecnológica. Recebemos hoje Gibran Raul, fundador e CTO da Tecnium, e Davi Quintão, CEO da Tecnium. Vamos falar sobre a trajetória deles, a história da Tecnium e como a inteligência artificial vem evoluindo nos últimos anos. Será que estamos mais próximos da IA geral? E qual o papel das neurociências nesse avanço? Fique com a gente, porque esse bate-papo promete. Bem, Davi, Gibran, antes de falarmos sobre a Tecnium, vamos começar comentando sobre vocês, apresentando vocês. Gostaria que vocês se apresentassem para quem está nos acompanhando. Compartilhem com a gente um pouquinho sobre suas trajetórias, como começar a se interessar por tecnologia, inteligência artificial. Fiquem à vontade, o palco é seu. Vai lá, Davi, pode começar aí. Olha, o Gibran já está passando a palavra para mim aqui no início, né? Então, olá, pessoal, tudo bem? Como a Mary me apresentou aí, né? Eu sou o Davi Quintão, atualmente CEO da Tecnium. Falando um pouquinho de mim, da minha trajetória, né? Se eu tivesse que resumir aqui para iniciar o nosso bate-papo, é a busca da multidisciplinaridade, né? E, consequentemente, a busca por conhecimento de forma geral. Então, atualmente eu estou ocupando, né, essa função na Tecnium como CEO, mas a minha formação é engenharia, é uma formação que às vezes as pessoas pensam, né, de forma diferente da minha. Eles acham, né, que geralmente se você forma em determinada área de conhecimento, você deveria ficar por lá mesmo. Eu não, eu sou engenheiro agrícola e ambiental de formação e graduação, mestrado e doutorado em modelagem e simulação na engenharia agrícola, tá? E aí depois eu me enveredei para a área da inteligência artificial e hoje estou também estudando neurociências, né? Fazendo uma pós-graduação procurando conhecimento nessa área. Já empreendi, né, anteriormente a Tecnium e hoje estou aqui à frente da empresa, principalmente na parte da estratégia, vendas
e questões relacionadas aí a apoio à operação da empresa, ok? Aí, Gibran, seria legal você falar um pouquinho da sua trajetória e também dos seus 20 e lá vai alguns anos, né, trabalhando com IA. Beleza, pessoal? Eu sou formado em engenharia elétrica, formei no UFMG em 2005. Inteligência artificial, em 2003, mais ou menos, eu ficava no laboratório de química quântica lá na universidade, trabalhando com predição de reações moleculares, né? Na época a gente usava sistema especialista, redes neurais também, e sistemas especialistas, utilizando linguagens declarativas, né? Que são técnicas que você não explica o passo a passo, né? Você declara algumas características e o próprio sistema ele segue baseado naquelas regras que você declarou. Então, comecei a ter o primeiro contato nessa época com inteligência artificial, e aí depois montei uma empresa na área de eletrônica, sistemas embarcados, que a gente também utilizava dados em conjunto com a eletrônica que a gente desenvolvia. E recentemente fundei a Tecnium. Ela começou a operar aproximadamente no ano 2020, 2021, e na pandemia, né? E nesse processo a gente desenvolve, né, soluções de inteligência artificial pura para todos os mercados, dependendo muito do problema do cliente. E agora eu estou finalizando um mestrado em neurociência também na UFMG para modelando o cérebro, utilizando inteligência artificial para modelar o cérebro de modo a encontrar algumas respostas, né, algumas explicações interessantes ainda que não se tem muito, ainda não se tem, né, algumas explicações bem interessantes sobre o processo de aprendizado, o processo de crises epilépticas, e que hoje se sabe como funciona em alguns casos, mas não se sabe ainda explicar. Então é isso. É uma área que eu gosto muito e estou sempre estudando. Bem, mais uma vez, é um prazer recebê-los aqui. Vocês são os donos da casa aqui do nosso TecnoCast. E agora que já conhecemos vocês um pouco mais, vamos falar da Tecnium? Conte pra gente como surgiu a ideia de criar a empresa, qual o propósito e como ela se diferencia no mercado de IA. Quem quer começar? Eu vou passar a palavra para o Gibran, porque ele é o fundador da empresa, né? Ele começou lá a trabalhar de forma com a visão, né, da inteligência artificial e como que poderíamos aplicar isso de forma estratégica nas empresas para realmente entregar valor real. Então, eu acho interessante o Gibran falar um pouquinho aí, né, desse processo, de onde que ele teve a ideia, e até explicar uma curiosidade para as pessoas aí, por que o nome da empresa é Tecnium, né, Gibran? É isso. A ideia da Tecnium, ela já é bem antiga. Quando eu tinha a empresa anterior, mais ou menos em 2014, 2015, eu sempre acompanho, né, a evolução da tecnologia. E aí eu comecei a perceber que a quantidade de dados estava crescendo muito no mundo, né, dados disponíveis, né, informação. Naquela época ainda não estava nesse boom, mas a quantidade de sensores, a quantidade de equipamentos cada vez mais portáteis, e estava num crescimento exponencial. Eu via uns gráficos disso, e aí naquela época eu pensei que vale muito a pena aprofundar um pouco mais na ciência de dados, né? Que utiliza diversas ferramentas, dentre elas inteligência artificial, para gerar valor. E eu falei assim, cara, quem dominar isso no futuro vai se dar muito bem. Isso foi em 2015, 2016. Quando a minha empresa anterior, a tecnologia foi vendida em 2018, eu fiquei disponível para o mercado e eu queria entrar no mercado como funcionário mesmo, para entender como que estava, né, o mercado da inteligência artificial, que tipo de problema que os clientes estavam demandando. Aí eu conversei com um professor chamado Nívio Ziviani, que foi um dos que me inspirou também na área, e aí ele já me conhecia há um tempo e aí me contratou para trabalhar na Kunumi, empresa muito, muito bacana, que o Nívio fundou, né?
quem não sabe, o Nível fundou a Quan também, que a Google comprou, e fundou algumas outras empresas. É um professor diferenciado. E aí, trabalhei lá e comecei a enxergar, né, como que os clientes estão percebendo e sobre a tecnologia. Né? Depois, fiquei 2 anos na Kunumi, aí depois eu fui chamado para trabalhar na Radix, que é uma empresa de engenharia muito forte, tem mais de 1.000 engenheiros hoje, e eles me chamaram lá para organizar a área de dados, né, que lá não estava estruturada. Aí eles me colocaram como head de engenharia de inteligencial e ciência de dados. Eu trabalhava lá com uma equipe lá, talvez de 300 pessoas, mais ou menos. Né? E aí eu ajudei a estruturar lá, só que eu já tinha vontade de ter uma empresa na área de inteligência social, eu só estava esperando o momento correto. Né? E aí, conhecendo, né, o mercado, conhecendo o que as empresas oferecem, eu vi que tinha uma oportunidade, principalmente para pequenas e médias empresas, e que se a gente fizesse uma otimização do nosso trabalho, a gente conseguiria atender essas pequenas e médias empresas. Né? Eu estou falando tudo isso, não existia ChatGPT nem nada, né, para quem estiver assistindo, era antes disso. E aí, montei a Tecnium, né, focado em resolver problemas em geral, usando inteligência social. E o nome Tecnium vem de um livro do Dan Brown chamado A Origem. Ele cita, né, o termo ali, que foi um termo criado pelo Kevin Kelly, da revista Wired, né, que se a gente for olhar para a biologia, existem algumas classificações dos seres, né, dos seres vivos, e tem uma classificação que tem 6 reinos, né? Aí tem o reino fungi, tem o reino animal, tem o reino vegetal, são 6 reinos, e esse Kevin Kelly, ele fez uma comparação de que talvez um dia a inteligência social, quando ela for considerada um ser, né? Não necessariamente vivo, mas for considerado um ser, teria que ter um 7º reino, que teriam vários integrantes nesse 7º reino, e ele chamou esse 7º reino de Tecnium. Aí quando eu li esse livro do Dan Brown, eu acho que foi em 2018, 2019, eu falei que, olha, eu falei para mim, né, quando eu for montar uma empresa de inteligência social, eu vou colocar esse nome. E aí foi isso, né? E o que tem acontecido, que a gente tem visto, é isso. A máquina, ela tem ocupado o seu papel e talvez no futuro faça sentido fazer essa classificação, né? Em algum momento. E você, Davi, como chegou na história da Tecnium? Passou a fazer parte dessa trajetória brilhante? A história é interessante, né? Porque eu e o Gibran, nós somos amigos de longa data, né? A gente se conhece, acho que uns 20, 25 anos já. E nesse processo, até então, eu era professor do Instituto Federal, na carreira totalmente acadêmica ali. Já trabalhava com inteligência artificial, mas mais voltada para modelagem matemática, algumas questões ali voltadas à modelagem de clima e modelagem ambiental. E aí, conversando com o Gibran, não sei se ele vai lembrar, né, mas conversas nossas de passado, eu sempre falava assim, um dia a gente vai trabalhar junto ainda. E esse dia chegou, né? Quando ele montou a Tecnium, ele me falou da ideia, ele me contou isso que ele acabou de falar para vocês aqui, e isso me despertou, né, a vontade de fazer parte do time, fazer parte com ele dessa trajetória aí, brilhante, né, porque eu acredito muito no conceito da empresa, né? A Tecnium não foi uma empresa criada, voltada exclusivamente para a lucratividade. Claro, né? É importante isso, né? Não vamos ser hipócritas aqui a esse ponto, mas voltada muito para fornecer às pessoas que trabalham, fazem parte do dia a dia da empresa, a capacidade de poder trabalhar e estudar, evoluindo com conhecimento ao longo do tempo.
Então, toda essa história e por que, né, a empresa foi criada e o desafio que ela se propõe a resolver foi algo que me encantou e aí eu resolvi largar tudo mesmo, largar tudo que eu estava ali, largar meu cargo público, a minha estabilidade, falar, ó, vamos abraçar aqui o projeto junto com o Gibran. E aí o Gibran fez um teste, né? Se você perguntar para ele aí, ele vai falar com você, Miriam. Ele fez um teste, eu fiquei trabalhando aqui 6 meses sem receber, né? Até o dia que sim, eu falei, olha, agora nós fazemos parte, somos sócios da empresa e vamos tocar aqui o empreendimento à nossa maneira, né? Então, assim, eu vi muito dessa vontade, essa curiosidade, né, de aprender um pouco mais e a empresa que poderia realmente trazer aquilo que eu enxergava que deveria e deve ser, né, o correto, né, a forma de lidar com as pessoas, a forma de enxergar de forma diferente o que está sendo colocado, não trabalhar com nada que é voltado por hype só porque está no hype, é porque tem algo por trás, a preocupação com a entrega de valor a todo momento, né? E principalmente com o desenvolvimento de pessoas. Então, respondendo a sua pergunta aí, Méria, foi isso que me fez topar o desafio aí junto com o Gibran, né? E passou no desafio, tá aí até hoje. Estamos aí, né? Estamos aí até hoje, até a hora que ele me aguentar aqui, nós estamos juntos. Ou que eu aguentar ele também, né? Então tem isso. É uma rua de duas, de mão e contramão. E diante, né, de todo esse tempo que vocês já estão atuando juntos, como que a empresa evoluiu desde a sua criação? Em quais áreas a Tecnium está atuando? Isso aí é uma pergunta interessante, porque a Tecnium, enquanto operação montada, né, Gibran, a gente iniciou no período da pandemia. Então, né, é um período estranho para todo mundo, né? E a empresa já nasceu naturalmente trabalhando de forma remota, né? Então, a nossa operação hoje, desde sempre, né, foi remota e nós nascemos voltados muito para com o objetivo de resolver problemas, retirando conhecimento, extraindo conhecimento útil de dados, né, para mudar negócios. Esse é o nosso, foi sempre o nosso objetivo e continua sendo o nosso objetivo. A gente não se desvirtuou dele. Nós nascemos muito voltados, né, para desenvolvimento de projetos de consultoria, então projetos de inteligência artificial que entregassem valor para os negócios e não investíamos de forma tão pesada no desenvolvimento de produtos próprios nossos. A gente desenvolve a tecnologia para o cliente, faz handover para ele, passa esse conhecimento, treina a equipe dele, entrega a propriedade intelectual. Agora, no último ano, a gente está começando, né, a desenvolver os nossos próprios produtos, nossa própria propriedade intelectual por trás e começar a lançar isso no mercado também de forma um pouco mais, vamos dizer assim, mais pesada, né? Então, a empresa, se eu fosse definir, né, para todo mundo, 2023 para cá, ela está saindo desse nível, né, que se tivesse aquele monte de pessoas com o ideal voltado a resolver problemas e entregar valor para algo muito mais profissional e muito mais estruturado nesses últimos 2 anos aí. A gente passou a profissionalizar bem. A nossa empresa começou com um time puramente técnico. Aí a gente começou a trazer pessoal, né, para gestão, para marketing, né, que a própria Mary está nos ajudando. Agora a gente está estruturando a parte financeira também. Então, a gente está começando a estruturar a empresa para a próxima fase, né? Próxima fase para crescimento. Então, está tendo essa mudança aí nos últimos meses. E qual o foco da Tecnium em termos de desenvolvimento de soluções IA? E como vocês abordam a combinação de neurociências nesse processo? Essa visão é muito interessante, essa questão da interface inteligência artificial e neurociências, né? Porque, na verdade, a IA nasce inspirada em questões biológicas, né? Ela não nasce propriamente de máquinas, ela nasce com essa raiz e, de certa forma, né, que foi o que o Gibran enxergou lá no passado, é uma maneira de voltar a esses primórdios e não simplesmente desconectar uma coisa da outra, né? Porque ela não existe essa desconexão.
De forma geral, nós, seres humanos, a gente acaba dividindo, né, as áreas de conhecimento de forma didática, muito mais para aprendizado, para colocar todo mundo numa caixinha, e o que a gente entende que isso não é o caminho adequado. O caminho é interligar as coisas, fazer com que elas realmente trabalhem em conjunto para entregar valor e resolver problemas reais do dia a dia, né? Então, essa interface IA em neurociência, essa visão, ela vem muito desse aspecto desse resgate, né? Se você for analisar aí a literatura, né, mais antiga aí, com relação à inteligência artificial, vai ficar claro para todo mundo que isso já deveria estar sendo mais falado do que é falado hoje, porque a gente simplesmente vai perdendo esse conhecimento, né, ao longo do tempo. Aí, Gibran, é interessante você falar um pouquinho também, né, dessa questão de como aplicar a neurociência dentro... A IA e a neurociência aplicada, né, de forma a resolver problemas práticos. A neurociência ela sempre evolui em paralelo, e a gente está escutando falar de inteligência artificial nos últimos anos por causa da mídia não especializada, que é o que eles conseguem enxergar, né, agora. Mas, em paralelo, a neurociência sempre cresceu, e dentro da neurociência a gente fala que é possível entender é possível estudar, ou é possível conhecer o que você consegue medir, né? Dentro da neurociência isso é muito claro, porque o nosso cérebro é o objeto mais complexo que se conhece no mundo, no universo. E aí, nos últimos anos, tem se descoberto, né, muitas coisas graças ao ferramental, né, de ressonância magnética funcional, e outras técnicas aí que têm permitido aprofundar. E aí, o que sobra para nós, né, humanos? A máquina está evoluindo, a ciência de dados, a inteligência está evoluindo, a neurociência também. O que vai acontecer em algum momento, e aí que é uma visão é uma coisa que eu acredito, né, posso estar errado, mas o que eu acho que vai acontecer em breve é que todo mundo que trabalha com ciência de dados vai precisar de entender neurociência, porque as máquinas elas vão começar a ter características parecidas, né, mesmo que não sejam iguais, mas características parecidas com o sistema nervoso, né, não só o nosso cérebro, mas como dos animais. E quem tiver esse conhecimento vai se dar melhor, né, na parte da inteligência artificial. Ao mesmo tempo, as duas áreas elas caminham em paralelo, e é uma via que uma pode se comunicar com outra, né? Então, várias soluções que estouraram no mercado aí, na equipe tinha gente que conhecia neurociência. Então, a DeepMind, por exemplo, que é uma empresa referência aí no mundo na área de inteligência artificial, a equipe dela, dentro da equipe dos fundadores dela, o próprio Demis Hassab, que ganhou o Nobel de Química, ele tem conhecimento em neurociência, né? E aí depois vieram os Transformers, que possibilitaram melhoria na tradução de idiomas e também nesses modelos de hoje, GPT, Gemini e outros. O Transformer, na equipe que começou a explorar o desenvolvimento dele, também tinha pessoas que conheciam profundamente neurociência, inclusive ele trata, né, ele inspira num processo de memória e aprendizado do nosso cérebro. E as redes convolucionais também, que são técnicas para detecção muito usadas em imagens, principalmente, e usados em técnicas de detecção de objetos. Ela também foi inspirada num processo ali de convolução, inspirado no nosso córtex visual, na parte do nosso cérebro que processa a informação visual. Então, as coisas estão aí, né? É só a gente enxergar e ver que todas as descobertas, todos os avanços, tem gente que entende mais de uma área e tem gente da neurociência participando. E, ao mesmo tempo,
quem entende de forma aprofundada a área de neurociências também consegue contribuir com melhorias nas soluções de inteligência artificial, que faz parte, inclusive, dos nossos projetos aí na área de inteligência artificial geral. E quem tem conhecimento em ciências de dados também pode contribuir muito para a neurociência. Então, são duas áreas irmãs que elas têm muito a ajudar uma na outra. E aí, para finalizar, a neurociência é uma área extremamente multidisciplinar, você não consegue resolver um problema hoje se você for somente um biólogo ou somente um médico, porque os problemas são complicados, né? E a mesma coisa na inteligência artificial. Para você avançar e conseguir construir o conhecimento na área de inteligência artificial, se você tiver uma visão de outras áreas, uma visão multidisciplinar, você consegue aproveitar também, né? Então, e aí tem a união das duas também, porque a inteligência artificial está cada vez mais interagindo com pessoas, né? No passado não era tanto assim. A gente configurava a máquina, os modelos rodavam nas máquinas, ou rodavam nos computadores gerando tabelas, ou gerando relatórios, gerando números. Hoje não, a máquina está literalmente conversando com pessoas. E aí tem umas características comportamentais que a gente, entendendo ela, comportamentais humanas, a gente entendendo ela, a gente consegue fazer soluções mais adequadas para os seres humanos utilizarem. Então, tem muita coisa aí que cada vez mais vai justificar a união desses dois conhecimentos. E ser multidisciplinar, né, que é o que o time da Tecnio hoje de forma geral, né, a gente tem físicos trabalhando com a gente, biólogos, como o Gibran falou, eu, né, que sou da área da engenharia agrícola, com uma base da formação, o Gibran de engenharia elétrica, enfim, é isso que faz com que você tenha a possibilidade ferramental de conhecimento para resolver problemas complexos, né? Porque, às vezes, a solução do problema na maioria dos casos, né, a solução de problemas do dia a dia utilizando inteligência artificial, o mais importante é entender e modelar o problema. Não é o algoritmo, não é a ciência de dados sem esse entendimento profundo do problema e da modelagem dele. Então, conectar essas áreas que, para os leigos, né, podem parecer áreas totalmente desconexas, é o que realmente faz com que você consiga modelar um problema em todos os seus níveis, né, e chegar na raiz dele e, a partir daí, entregar valor. Sem isso, você fica muito dependente de algo que é resolver problemas muito superficiais. Então, problemas muito superficiais não tem uma entrega de valor interessante e não resolve problemas práticos no dia a dia, né? Em breve, lançaremos um curso sobre inteligência artificial. Vocês já podem comentar com a gente sobre o assunto, já adiantar algum spoiler do que a gente pode esperar? Sim, é o seguinte, existe uma dor no mundo, em específico no Brasil, né? São os donos das empresas. Eles não têm nem ideia do que eles vão fazer com as pessoas, tá? As pessoas, elas não estão se atualizando da forma correta, e a empresa, né, a empresa está ficando para trás. Então, imagina o dono de um supermercado, ou um dono de uma indústria, né, enfim, o gestor, o dono de uma indústria. Ele está sendo bombardeado por resultados que a tecnologia tem gerado na área dele, em todas as áreas. E aí ele fica pensando, como que eu faço para fazer com que a minha empresa gere esses resultados? E não adianta ele chegar e falar para as pessoas, porque as pessoas não estão se atualizando, né? E aí, qual que é Então ele tem algumas opções. Ele tem uma opção que é demitir todo mundo e contratar pessoas qualificadas. Isso eu estou falando de todas as áreas, tá? Independente da área. Qualificadas que saibam lidar com inteligência artificial, saibam especificar problemas que possam ser resolvidos com inteligência artificial. Essa é uma opção.
demitir todo mundo e contratar pessoas qualificadas. Só que isso é ruim para todas as pessoas que serão demitidas, e é péssimo para ele, porque, primeiro, vai ser muito caro para ele demitir, e segundo, que não vai achar pessoas qualificadas do jeito que ele imagina, e ele não vai, e mesmo se achar, serão pessoas muito caras. Então, esse é um ponto. A outra alternativa é ele deixar do jeito que está e observar a empresa dele ir para o buraco, né? Literalmente, porque o que eu mais vejo hoje são mercados tradicionais que as pessoas não estão olhando para isso, e os concorrentes, alguns concorrentes olham, né? Mas a maioria não olha. Então começa a ir realmente para o buraco, né? E aí a terceira alternativa, que é a que a gente oferece, que é bom para todo mundo, a gente treina a equipe dessa empresa. E o que a gente faz? A gente faz com que essa equipe esteja habilitada não para programar, né? Que isso aí não é o importante, né? Nesse processo de transformação. Habilita qualquer funcionário a observar o seu dia a dia, o seu trabalho e os problemas que ele enfrenta no dia a dia naquela empresa que ele está trabalhando, e habilita aquele funcionário a especificar melhor como resolver aquele problema usando a inteligência artificial, que é da área dele, para que ou alguém da equipe interna da empresa que tenha conhecimento técnico consiga resolver, ou a empresa contrate uma consultoria externa para que possa implementar e resolver aquele problema. Aí podem ser os mais diversos problemas. Problema em melhoria na produtividade, em gestão de estoques, melhoria no operacional, redução de tempo, melhoria na contratação, melhoria no processo de vendas, no processo de marketing, no processo de gestão, de tomada de decisão, então, na engenharia. Então, cada área que eu falei vai terão responsáveis, só que esses responsáveis, eles não enxergam ainda, na média, né, eles não conseguem enxergar certos problemas que eles enfrentam na área deles, no dia a dia, que podem ser resolvidos com inteligência artificial. E mesmo quando eles enxergam, eles não conseguem especificar da forma adequada para que uma equipe qualificada os auxilia a resolver. E aí, nesse treinamento, a gente vai ensinar qualquer profissional da empresa a estar apto a evoluir, né, a área dele e gerar resultado dentro da área dele com tecnologia, com inteligência artificial. E aí isso vai ser bom para o gestor, que os técnicos estarão cada vez mais qualificados, e vai ser bom para o próprio indivíduo, né, para o próprio profissional ali, que ele precisa ser qualificado. E aí vai ser um processo muito bacana, porque a gente vai ajudar com técnicas de como que eles conseguem identificar os problemas, como que eles conseguem especificar, e no final do curso ele terá um plano de ação para ele poder executar com sucesso dentro da empresa dele. Tem um aspecto importante aí, que é o seguinte, né? Quando você for fazer uma pesquisa, por exemplo, no Google aí, você for digitar, né, projetos de inteligência artificial que deram certo, por exemplo, vocês vão notar que grande parte dos projetos, eles não passam dos estágios iniciais dele, né? Então, a empresa investe capital, recurso, ela investe pessoas, né? Ela coloca pessoas ali disponíveis para desenvolver aquela solução, para comunicar, e muitas vezes, há uma desconexão entre duas áreas, que é a área de tecnologia e a área de negócio. A área de negócio está enxergando uma coisa, a área de tecnologia está enxergando outra. E aí elas não conversam e não chegam a um ponto comum de uma convergência comum de objetivo. Isso faz com muitas vezes os projetos não passem dessas estágios iniciais. Por quê? Primeiro, não foi especificado muito bem o problema, ou foi especificado por alguém, né? O projeto ali, o entendimento do problema foi feito por alguém que não entende do negócio em si, ele entende muito da técnica, ele sabe muito bem dos algoritmos, como treinar um modelo, como dividir muito bem as bases de dados, como colocar isso em operação,
mas ele não entende do negócio. E aí, na hora que ele vai desenvolver essa solução, ela está linda e maravilhosa, mas ela não muda nenhuma das métricas do negócio, ela não muda o negócio, ela não leva a empresa para outro patamar, né? Estou falando isso e acho que isso aqui, essa mensagem, né, essa explicação relativa ao curso que o Gibran fez aqui, estou complementando agora, ela é importante, porque o que a gente observa de forma geral, né? Os projetos de inteligência artificial que dão certo são aqueles que o problema foi muito bem entendido e a solução é especificada desde lá do início, contando com essa interface entre time de tecnologia, né, pessoas de tecnologia e pessoas que entendem do negócio. Que o mundo ideal é ter alguém que entenda das duas áreas, né? Mas a gente sabe o quão isso é custoso para a empresa, e o que a gente pretende nesse curso é realmente entregar, né, para as empresas, capacitar os funcionários, colaboradores da empresa, para conseguirem observar o seu dia a dia, mapear o problema, entender a profundidade dele e como que a resolução dele poderia trazer diferencial para o negócio, né, mudar o patamar do negócio, e aí a técnica entra ali, a inteligência artificial entra para ser o grande motor para impulsionar isso. Isso é extremamente importante, eu repito aqui, né, eu estou sendo enfático nisso, porque eu recebo, quando eu converso, né, com clientes da técnica, com pessoas, o que faz um projeto de IA dar certo? Na maioria esmagadora das vezes é você saber exatamente que aquele projeto entrega valor e qual é o problema que ele resolve, de forma clara, sem você precisar de forçar o sistema, né? Sem você precisar de colocar algo que é muito artificial ali, né? Usando aqui a palavra artificial em outro contexto, porque está desalinhado com o objetivo do negócio. O projeto está totalmente desalinhado ali com o objetivo do negócio. Aí é certeza que ele vai dar errado. Aqui, informação exclusiva para quem está acompanhando o primeiro episódio aqui do Technion Cast. Em breve a gente estará lançando o nosso curso de inteligência artificial, que vai proporcionar bastante benefício tanto para os colaboradores, tanto também para os empreendedores, para as empresas, pensando até no sentido de que mais vale manter um funcionário que já está ali acostumado, né? Aquele habituado na rotina da empresa, tem um conhecimento técnico, do que contratar um novo, gerando desperdício, gasto, necessidade de treinamento, até mesmo questão de produtividade, né? Que até a outra pessoa está apta. Então, o nosso curso, aguardem que será em breve lançado e acompanhe a técnica nas redes sociais, que a gente vai divulgar tudo em primeira mão. Agora vamos entrar um pouquinho mais na história e avanço da inteligência artificial. A inteligência artificial, né, como vocês estão falando aqui com a gente, já percorreu um longo caminho. Hoje tem sido muito mais debatida e talvez há esse imaginário coletivo de que ela está relacionada muito mais ao ChatGPT, que está em voga, todo mundo tem se falado bastante sobre o assunto, mas até chegar onde ela está hoje, já houve uma trajetória enorme, né? E a nossa proposta agora é fazer um breve resgate histórico, né, sobre os principais avanços, e nós gostaríamos de saber qual a visão de vocês sobre essa evolução da inteligência artificial ao longo dos anos, né? Quais marcos vocês consideram mais significativos? Até porque em 2023 vimos um boom de ferramentas baseadas em IA, né? O próprio Gibran já comentou do ChatGPT, do Gemini, né? E como sabemos bem, é apenas uma ponta de todo o potencial do que ainda pode ser explorado, né? E até se vocês pudessem já comentar quais tendências de IA devemos observar nos próximos anos. Quase tem uma parte que é quase um exercício de futurologia, né? Você tentar prever o futuro ali para ver para onde que as coisas vão andar. Mas até para passar a bola para o Gibran também complementar, mas uma coisa importante aqui que eu acho assim, ficar claro para todo mundo, né? Inteligência artificial não é somente IA generativa, não é somente ChatGPT e as outras ferramentas e soluções de IA generativa que a gente vê aí. As pessoas assustam quando a gente comenta com elas que existem técnicas, as técnicas de inteligência artificial que mais
resolvem problemas hoje nas empresas, de forma geral, elas são técnicas da década de 1800, às vezes muitas delas de 1950. O que mudou é a capacidade computacional, né, e a quantidade de dados que a gente hoje consegue capturar e armazenar, né, de forma geral. Mesmo com todos os gastos aí que a gente sabe com relação a custos, né, de energia e tudo mais. Mas, enfim, dito isso, é muito importante que as pessoas que não estão envolvidas com o mundo da IA precisam, né, entender que não é só IA generativa. Tem muita gente falando disso, está no hype do momento, né? Todo mundo que vem conversar com a gente, geralmente vem conversar procurando IA generativa, mas não. As técnicas que realmente hoje, não que ela não entregue, né, mas que estão, na maioria das vezes, entregando valor nas empresas, são técnicas muito antigas. Aí, pegando um gancho, Mériam, com a sua pergunta, né, que é para onde que a gente acha que vai o futuro da IA, eu não tenho dúvidas que a inteligência artificial já é uma tecnologia de propósito geral, né, como energia elétrica e outras aí. A evolução natural dela, que está todo mundo esperando e falando, e muitos grupos de pesquisa procurando desenvolver aí no mundo, é a inteligência artificial geral. É a inteligência que sai desse ambiente restrito de realização de tarefas e passa a realizar trabalho e aproximar muito do ser humano. É para isso que eu acredito que a inteligência artificial vai. Agora, como ela vai chegar, em quanto tempo ela vai chegar, aí né, o Gibran vai ter uma opinião, eu vou ter uma opinião, outras pessoas terão outras opiniões diferentes com a respeito disso. Para mim é impossível prever, marcar, olha, daqui a X meses, daqui a X anos, estaremos aí. Porque a qualquer momento alguém lança uma bomba aí no mercado, alguém fala algo, alguém publica uma matéria. Nós aqui, né, na Tecno, estamos explorando isso com pesquisa também voltada para o desenvolvimento da inteligência artificial geral. Então, assim, estamos no início do sprint para chegar nisso. Quando vamos chegar, aí quem trabalha com inovação sabe, né, que é a qualquer momento. Qualquer previsão, ela tem um grau de incerteza muito grande. Aí, Gibran, acho que é interessante você falar também um pouquinho da sua opinião, né, sobre essa questão, porque é algo que está todo mundo falando, toda hora sai uma matéria, alguém falando assim, mas a inteligência artificial já tem sentimento, ela está pensando, né, e está muito ainda, estamos perto, mas não chegamos nesse nível, né? O termo AGI, que a gente fala, inteligência artificial geral, se em algum momento a máquina ela for capaz de resolver todas as tarefas cognitivas humanas, né? Alguns ainda acreditam que talvez nunca chegue, outros acreditam que vai chegar. Há um tempo atrás eu achava muito pouco provável, agora eu já mudei um pouco de ideia, vendo, né, os avanços. Só que existem várias formas de chegar, né? E a gente não sabe qual que vai, caso chegue lá, né, qual a forma que vai se estabelecer, né? Então, por exemplo, uma delas é a tradicional que o pessoal, né, que o leigo está vendo, que são a partir desses modelos, esses modelos ficarem cada vez mais poderosos, até chegar um momento que ele vai ser capaz, né, de resolver qualquer tarefa cognitiva humana. Só que isso demanda muita computação e muitos dados, e a gente já está numa etapa que está saturando. A quantidade de dados, de informação, ela vai chegar um momento que ela vai saturar, e o nosso... E está indo num caminho contra a natureza, né? Porque o caminho natural é eficiência, né? Então está indo num processo inverso, né? Tá precisando ser cada vez mais ineficiente para que a inteligência seja mais poderosa. Logicamente tem algumas evoluções tecnológicas aí que têm sido feitas para reduzir consumo, etc. Mas é um caminho que está sendo pouco inovador, né? Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é distribuir, né? Distribuir essas informações em pequenas redes, e essas redes trabalharem em conjunto.
e aí consolidando isso numa inteligência única, mas trabalhar com inteligência distribuída. É um caminho possível, mas também é um caminho muito difícil de se ter controle, né? E aí tem alguns outros caminhos que são dois que a gente está começando a trabalhar na Tecnio, que é até a única empresa do Brasil que está trabalhando com inteligência artificial geral, e que a gente já começou a construir algumas coisas internamente, e no mundo uma das poucas, né? Que são duas áreas. Uma área baseada remodelando o aprendizado, um processo humano de aprendizado, porque você ganha eficiência, você ganha velocidade, você ganha reduz a necessidade de uma quantidade absurda de memória. Então, essa é uma área. E a outra área que a gente está trabalhando é uma área mais conceitual, que é criar algoritmos capazes de gerarem os seus filhos mais inteligentes que eles mesmos, né? Então, essa outra área, eu coloquei o nome de efeito Flynn artificial, que é o seguinte, né? O efeito Flynn, dada a melhoria no saneamento, nas condições da humanidade, os filhos, normalmente, eles têm um quociente de inteligência maior do que os pais. Porque o processo que a gente desenvolve no nosso cérebro, ele é muito influenciado pela alimentação, né? Pela saúde, principalmente na infância. Como o mundo ele passou cada vez mais a ter melhor qualidade de vida, de um modo geral, cada vez menos casas com esgoto a céu aberto, cada vez melhor alimentação, apesar do problema ainda não ter sido resolvido, mas é fato que melhorou. Estatisticamente, os filhos eles vão ter melhor alimentação, melhor saúde, o cérebro vai desenvolver melhor, terão um QI maior do que os pais, né? Então tem chance de ser mais inteligentes que os pais. A gente chama de efeito Flynn. E o efeito artificial Flynn é isso, fazer com que a máquina, você cria um algoritmo capaz de construir para resolver um determinado problema. Aí, esse problema, o algoritmo não consegue resolver ele de forma plena. Então, esse algoritmo ele é capaz de gerar um filho, que é um algoritmo com algumas características melhores do que ele, e aí, de forma incremental e exponencial, você consegue fazer com que a máquina evolua por conta própria. Inclusive, isso tem na Tecnio, lá, né, no livro do Dan Brown, a história lá da máquina lá, de processo de evolução da inteligência dela, foi nisso, num processo evolutivo simulado. Isso aí, teoricamente, é lógico, né? Se você consegue construir máquinas cada vez mais inteligentes, as máquinas anteriores conseguem construir sempre máquinas futuras cada vez mais inteligentes, isso é lógico. Mas aí como que vai ser feito? A gente descobriu uma forma possível de fazer, e a gente está né, estudando esse caminho para começar a gerar os primeiros resultados. E já no anterior, que é uma nova técnica de aprendizado, a gente já conseguiu gerar, né, uns resultados nela, e são promissores, né, tem que avançar, continuar avançando, e aí a gente vai começar a estruturar, né, essa área de pesquisa, começar a trazer pessoas de fora, de outras áreas de conhecimento, psicólogo, neurocientista cognitivo, físico, trabalha com sistema dinâmico, matemáticos, porque tem que ser uma área multidisciplinar, né? A gente não pode colocar um cientista da computação para fazer isso, porque eu não acredito, né, que a inteligência artificial geral virá da mão de um cientista da computação, né? Isso aí não é o que se acontece. Normalmente é uma equipe multidisciplinar, e que por mais que vocês falem, né, que o pessoal possa falar que tem cientista da computação, tem engenheiro, mas não é único, né? Existem outras, né? outras profissões. Tanto que essa primeira área de pesquisa nossa que eu falei,
ela substitui, inclusive, o computador, né? De forma plena, ela substitui, inclusive, o computador digital atual. Então, tem muita coisa interessante que dá para trabalhar. Tem um aspecto importante aí, que é a questão, né? A ciência evolui, de forma geral, baseada na experimentação e observação do mundo real. Então, isso que o Gibran explicou, que é o que a gente está, né, aplicando, né, nessa área nossa de pesquisa, no desenvolvimento desses projetos, vem muito da observação do comportamento em outras áreas, né, que as pessoas, na maioria das vezes, não correlacionam, para trazer isso para dentro da inteligência artificial e fazer com que ela evolua na busca da inteligência artificial geral, né? E como que, né, a gente pensa dessa forma, como que isso é criado? Como eu disse, por observação, mas por uma observação criteriosa, pensando em como que você percebe a evolução do ser humano, para onde que ele está indo, como ele chegou até aqui, e aí você começa a pensar como que você pode traduzir isso em linguagem matemática, como é que você pode traduzir isso com dados e informação, né? Pegar dados e informação e trabalhar para representar esse meio. Aí sim você chega em algo que resolva um problema ou que se transforme nessa inteligência artificial geral, que é o que a gente acredita, né? Então, para isso, você precisa de conectar conhecimentos diferentes. Você precisa de explorar outras fronteiras, né, do conhecimento, não somente aquela área que você está buscando hoje. Hoje é a inteligência artificial, amanhã não necessariamente é ela, né? O que as pessoas precisam de entender é que a inteligência artificial, Méria, geral, ela não virá de somente utilização e capacidade computacional, ela virá da capacidade do ser humano em conseguir conectar conhecimentos diferentes que às vezes não parecem não fazer sentido, mas que no fundo eles retratam muito bem a natureza enquanto criadora, né, da realidade que a gente vive nela. E é isso que a gente acha, né, é isso que eu acredito que é o grande poder que teremos para chegar na inteligência artificial geral. E aqui na técnica, né, a gente fala que o nosso foco é resolver problemas. E a IA é a ferramenta que utilizamos. E há uma certa polêmica entre a inteligência artificial substituir as pessoas e até em conversas aqui do que a gente já teve, a IA é boa para a tarefa, otimização de tarefas, e não para o trabalho, né? Ela permite que a pessoa execute o trabalho dela, né, por meio dessa ferramenta. E um pouco do que você acabou de falar, né, Davi, da importância da pessoa, dessa multidisciplinariedade por trás de toda essa inovação, o que às vezes vai trazer impacto, certamente, na nossa sociedade, no modelo de trabalho, na forma como a gente lida, né, no dia a dia, mas essa polêmica, essa questão que eles voltam assim, vão acabar os trabalhos, as pessoas vão perder, né, o papel delas na nossa sociedade, isso reduz um pouco, não é mesmo? Como que vocês veem isso? E até mesmo quais dilemas éticos que surgem com esse avanço da tecnologia? A gente, para mim, não deveria estar discutindo se as máquinas vão substituir as atividades do ser humano. O que a gente deveria estar discutindo é o que nós vamos fazer para dar condições que essas pessoas, que esse trabalho que essas pessoas hoje realizam e que a máquina vai ocupar lugar, o que nós vamos fazer para dar boas condições para essas pessoas, que elas possam se rearranjar, se colocar no mercado. Eu acho que esse devia ser o foco da discussão, porque para mim é uma questão de não se vai acontecer. A questão é quando ela vai acontecer numa velocidade maior que ela já ocorre hoje, tá? Então, esse é um primeiro ponto que toda empresa devia estar preocupada, todo empresário, todo governante, enfim, todos nós devíamos estar preocupados a isso. Como que nós vamos alocar essas pessoas? Como nós vamos melhorar os níveis de educação, né, para chegar para dar oportunidade para que todos possam evoluir? Por quê? Se a gente parar um pouco para pensar e refletir, é um processo de evolução quase que natural, né?
no sentido de que hoje uma tecnologia colocada, se ela realmente entrega valor, se ela realmente traz diferencial e resolve problemas para o ser humano, a tendência é que o ser humano invista tempo, capacidade para que ela evolua. Então ela vai evoluir, tá? A capacidade criativa do ser humano, a capacidade do ser humano se adaptar é inerente à sua própria genética, né? Então a gente vai fazer com que vai colocar, né, esforço, conhecimento, capacidade para que isso aconteça. Agora, o que a gente não pode deixar de lado, pensando aqui em aspectos éticos, enfim, aspectos de mudança da sociedade, Mériam, é que já era para a gente estar debatendo, já era para a gente estar, além do debate mesmo, implementando ações para poder conseguir fazer com que essas pessoas que terão as suas tarefas do dia a dia, seus trabalhos do dia a dia instituídos por máquina, se aloquem da melhor forma possível. Então eu vejo muito uma discussão voltada para será que vai? A minha preocupação é essa? O que vai acontecer? Olha, vai. Vamos aceitar que vai. Agora, a pergunta mais importante é: o que a gente vai fazer para para fazer com que as pessoas realmente tenham a dignidade, um trabalho mais evoluído do que ela tem hoje? Porque, sinceramente, ninguém gosta de trabalhar de forma manual, forma pesada. Não é isso. O ser humano, a capacidade dele é muito maior do que isso, né? O que a gente vai experimentar, na minha visão, nos próximos anos, é cada vez mais essa aproximação, essa evolução que o ser humano vai ter que experimentar, vai ser obrigado a andar no sentido dela de que explorar muito mais a sua própria capacidade cognitiva do que o seu trabalho manual, do que o seu trabalho físico para realizar algo, porque a máquina vem e resolve isso para a gente, tá? Tem profissão que já acabou há muito tempo, né? Então, por exemplo, o auxiliar de telemarketing é uma profissão atendente, né, de telemarketing, é uma profissão que já é facilmente substituída pela máquina, né? E isso é um caso interessante porque ninguém sonha, casos raros, uma pessoa sonha em trabalhar no call center, até porque é um trabalho extremamente estressante. Então, quem já trabalhou, quem conhece, sabe que a maioria das pessoas que trabalham ali são pessoas novas que estão em início de carreira, querem ganhar um dinheiro rápido ali, e a rotatividade é muito alta, né? O pessoal não aguenta ficar muito tempo num telemarketing. É um de transição, né, Gibran? A pessoa vai ali para poder ter o sustento dela garantido, né? Depois que ela passa de um certo nível, ela está procurando algo muito mais gratificante que dá um retorno para ela muito maior, né? Exato. Então, existe uma inércia aí de adoção de tecnologia, né? Então, por mais que a máquina vá substituir algumas áreas, as empresas nem sempre vão ter habilidade, né? Vão conseguir rapidamente substituir. Então, ainda há um tempo para que essas pessoas possam se preparar, né? Então, por exemplo, tem um caso do próprio despachante, né? A própria burocracia, ela permite com que algumas profissões ainda existam, né? O despachante é uma delas, né? Existem casos, né? Grande parte do trabalho que o despachante faz, você consegue resolver na internet em 5 minutos. Eu mesmo tive que resolver um problema de um imóvel, e o despachante estava cobrando um salário mínimo, eu gastei 5 minutos para resolver na internet. Porém, ninguém vai saber, a maioria das pessoas não vão saber resolver. Então, o emprego do despachante ainda vai estar garantido, né? Então, tem essa parte também. A tecnologia avança, mas as empresas elas ainda são muito lentas, né, para adotar. Então, dificilmente um supermercado tradicional vai demitir todo mundo ali, porque agora a máquina é capaz de fazer tudo. Até ele mudar a cabeça em cima disso, ele vai demorar um tempo e vai mudar. Outro ponto interessante é que quando a gente fala de substituir emprego, não tem relação muito com
com o nível de qualificação e o salário das pessoas, não. Então, tem algumas profissões que elas correm muito mais risco do que outras. Por exemplo, a engenharia, o engenheiro médio, né? Não o engenheiro bom, o engenheiro médio que faz projetos, ele já pode. De norma, né? É um engenheiro de norma, né? Ele só está dentro da norma ali, não tem criatividade nenhuma, né? Aquele engenheiro que fica obedecendo norma e projetando, né, recebendo encomendas e colocando dentro da norma, isso aí já foi, né? Outra profissão, várias profissões dentro da área jurídica, né? O advogado de início de carreira. Então tem muita coisa, revisão de contrato, muita coisa aí que a máquina faz muito rápido e se você souber trabalhar bem com a máquina, você faz até melhor. Tem outra área também dentro da área de saúde, que algumas áreas dentro da radiologia, dentro da dermatologia. A questão é que ainda não é suficiente o que a máquina faz, por mais que ela faça o trabalho de um radiologista e que ela possa fazer tudo que um radiologista faz hoje, que ela consegue em termos de diagnóstico, existe uma área dentro da medicina que é a área de raciocínio diagnóstico, né? É uma linha de raciocínio que você faz para você chegar no diagnóstico, e você não leva em consideração só a radiologia, você leva em consideração toda a história e a trajetória da pessoa, não só naquela área, mas em todas as áreas. Então, um profissional que fica esperto, sabe lidar com isso, ele consegue superar. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes o pessoal trava, né, e acha que a máquina vai substituir, mas ele tem que entender que a máquina vai ser uma ferramenta que vai agilizar muito o trabalho dele. Então, por exemplo, no caso da radiologia, eu poderia ter as duas sensações, ficar extremamente desesperado ou falar assim, que bacana, agora eu consigo atender 10 mil pessoas por semana. Antes eu atendia, sei lá, 20, agora eu consigo atender 10 mil. Porque quem que vai gerenciar, quem que vai liderar, quem que vai trabalhar com essa máquina na equipe dele, né? Você passa a incluir a máquina na sua equipe. E aí, as atividades que lidam com o humano, mesmo sendo atividades mais simples, elas são mais difíceis de substituir. Então, por exemplo, cuidador de idosos, né? Babá, até que babá normalmente não é legal, né? Bons pais. Mas nem sempre dá. Por exemplo, a enfermeira, né, aquela enfermeira que conversa, que lida com o paciente ali, são profissões extremamente difíceis de serem substituídas, né? Então, por mais que o trabalho cuidadora de idosos, para você formar como cuidador de idosos, exige menos qualificação do que para formar como engenheiro, certas tarefas, né, certas áreas que o engenheiro trabalha, são muito mais fáceis de substituir do que uma cuidadora de idosos. Né? Tem uma questão legal disso tudo, né, que você está colocando, Ibra, que faz muito sentido, porque é o seguinte, né, a cuidadora de idosos, ela tem que, às vezes, como exemplo aqui, realizar algumas tarefas no dia a dia dela, que tomam um tempo dela e ela não consegue qualificar para fazer aquilo que realmente é o diferencial da profissão dela, que é cuidar da pessoa, estar próxima, prestar atenção. Às vezes ela precisa de preencher um formulário, às vezes ela precisa enviar uma informação. Tudo isso, essas tarefas automatizadas, o ser humano, né, no caso da cuidadora aqui do exemplo, ela fica livre para realmente investir naquilo que é o cerne da profissão dela. Eu lembro quando eu formei engenharia, né, a gente falava assim, você não vai trabalhar só projetando, você não vai trabalhar só isso. Tem a parte do relatório, tem a parte disso, que são aquelas partes chatas, né, que a gente fala que é chato, porque a gente não enxerga um grande valor agregado por trás dela. O que eu fiz lá para resolver o problema, esse sim tem um valor, né? Isso sim me diferenciou ali como profissional. Então, isso para mim é muito verdade e faz todo sentido pensar dessa forma. E até como eu estava falando, né, eu dei muita ênfase para essa questão das pessoas, talvez,
não tem uma capacidade, não tem muito acesso ainda à educação e tudo mais. Mas tem muita profissão aí, muita tarefa, muito trabalho de pessoas extremamente qualificadas que realmente vão ser substituídas de alguma forma, porque no final do dia é possível fazer assim, né? Aí a preocupação é aonde eu foco para realmente entregar valor como ser humano. O que vai me diferenciar da máquina? O que me diferencia da máquina é isso. Então, ok, eu invisto nisso. Aí olhando no outro ponto, né, a gente sabe que tem uma inundação de faculdades de péssima qualidade que formam profissionais, né, jogam profissionais no mercado com a ilusão de que eles vão conseguir emprego, né? Então elas contribuem com o processo de desemprego, né, mais do que a própria inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial também ela pode ajudar no processo de educação. Então tem uma área chamada aprendizado de precisão, fazer com que o humano aprenda, né, o conteúdo. Então, por exemplo, na China lá, tem uma empresa chamada Squirrel AI, que eles contrataram até um grande autor de um livro de aprendizagem de máquina para trabalhar lá. O que eles fizeram? Eles conseguem, o aluno, nas escolas lá da China, eles fizeram um experimento com 3.000 alunos, e o que a máquina faz? A máquina monitora o aluno enquanto ele está estudando e mostra para ele o conteúdo de forma individualizada para aquele aluno, mantendo o estado de flow, ou seja, não ser difícil o suficiente para ele desistir e nem fácil o suficiente para ele perder tempo, ficar aborrecido. Aí, com isso, a máquina, mesmo o aluno estando numa sala com 50 alunos, o que está aparecendo para ele estudar ali é diferente dos outros alunos. E o professor ele passa a ser somente um direcionador, não passa a oferecer conteúdo. Aí, o que eles conseguiram nesse teste durante 3 anos? Eles conseguiram aumentar 80% o nível de aprovação no vestibular da China, que é o vestibular mais difícil que tem, só pode fazer uma vez, né, esse vestibular. Então, isso com inteligencial, as técnicas avançadas lá, de aprendizado por precisão. Então, tem muito a contribuir. E as profissões atuais, o que vai acontecer, elas vão ser remodeladas. Então, a gente falou de engenharia aqui, só quando você vai lá, 100 anos atrás, o engenheiro ele fazia coisas que os de hoje nem imaginam que eram feitas. Por exemplo, desenho no papel à mão, né? Isso é mais recente até. Hoje tem software de desenho, de projeto, que vai fazer muito mais rápido do que antes, o engenheiro fazia na mão, mas nem por isso ele perdeu a posição. Outra coisa é manipular cálculos, né? Computadores, antigamente não tinha, eram folhas com ábacos, que eles faziam os cálculos lá, e hoje o computador faz. Aí você pensa, na época lá, o engenheiro fazia muitos cálculos, né? Então, com o computador vai substituir o engenheiro, não foi isso que aconteceu. A profissão ela foi remodelada, e o currículo de um engenheiro, sei lá, de 200 anos atrás, devia ser muito diferente do currículo de um engenheiro hoje. Apesar de que tem muita coisa que não muda, né? Então, a inércia das universidades, a inércia das empresas contribui para a desatualização, né, do engenheiro. Então, existem muitas escolas, faculdades aí, que quando o cara entra, ele já entra desatualizado, né? Ele já forma desatualizado com o que está acontecendo. Então, um processo que, como que se resolve isso? Não adianta esperar que grupos de pessoas vão ser mais rápidas do que o indivíduo. Sempre o indivíduo é mais rápido. Então, basta o indivíduo que está escutando isso ficar esperto e pesquisar para ver qual que é o caminho que as coisas estão indo e, por conta própria, ele buscar, né, o conhecimento, seja no YouTube, seja em cursos, porque, apesar da gente ter dificuldade para acompanhar e lidar com a máquina, cada vez evoluindo mais, a gente nunca teve tanta facilidade para acesso à informação como a gente tem hoje, né? Então, tem os dois lados. Da mesma forma que as profissões correm risco de serem substituídas, e grande parte das profissões que realmente vão ser substituídas são aquelas
por pessoas de ensino superior que têm acesso à internet, têm acesso à tecnologia, essas pessoas foram alfabetizadas, né? Essas pessoas elas podem correr atrás. E aí a maior habilidade que vai fazer com que esse ser humano ele seja cada vez mais preparado, a habilidade de aprender, né? Sozinho. Então, o cara ser autodidata, aprender sozinho, é uma habilidade que poderia ser adotada, né? Pelas universidades, pelas escolas, mas, como eu falei, não adianta esperar que o coletivo seja mais rápido do que o individual, né? Complementando isso aí, tem um aspecto importante que você falou, né, Gibran, da questão de aprender, né, de você conseguir fazer isso de forma independente. O desaprender, né, aqui entre aspas, também é importante no sentido do desapego a técnicas e a soluções que hoje em dia já não fazem mais sentido, né? Às vezes as pessoas são muito apegadas a isso e eu lembro, quando eu era pequeno, quando eu era criança, eu tinha um medo danado do escuro. E aí, refletindo anos depois, por que você tem medo do escuro? É porque você não sabe o que tem lá. Você não sabe o que vai aparecer. Você não sabe, você não consegue enxergar. Então, eu acredito que o medo das pessoas hoje é pelo fato delas não conseguirem enxergar esse, vamos dizer assim, futuro de curto prazo e, consequentemente, elas começam a ficar desesperadas e achando que tudo vai ser substituído, não vou precisar de ser humano para nada, o ser humano vai perder a funcionalidade dele. Não é isso. A inteligência artificial, né, e outras tecnologias que virão aí, elas servirão para potencializar a capacidade do ser humano. Antigamente, era suficiente você ter um diploma. Você tinha um diploma ali, bonitinho, ok, era suficiente para você conseguir alguma coisa. E hoje está claro para todo mundo, com, né, esse hype aí também muito grande de universidades, faculdades espalhadas pelo Brasil inteiro, é de que não, já deixou há muitos e muitos anos de ser suficiente, e a capacidade das pessoas de adquirir conhecimento, essa passará a ser cada vez mais o diploma delas. E não é o caso aqui, né, não estou falando de forma nenhuma que o ensino tradicional, né, a busca por conhecimento de forma tradicional, ela vai não fazer sentido mais. Não é isso, não. Muito pelo contrário. Ela precisa mudar. E a inteligência artificial é uma das formas, né, uma das ferramentas aí, tecnologias, que a gente pode utilizar para realmente tirar a gente desse, vamos dizer assim, desse mar de informação que às vezes a gente se vê nele perdido, né? Para onde que eu vou? Aonde que eu busco isso? Como é que eu faço? Vou ter que ler isso tudo? Vou ter que correr atrás de... Não, você vai ter que ler muito, você vai ter que aprender muito. Mas a IA pode encurtar esse caminho com a educação de precisão e outras técnicas aí que o ser humano pode utilizar. O pensamento é como é que eu posso agora utilizar dessa tecnologia para conseguir evoluir. Se ela evolui, eu tenho que evoluir também. Então, como é que eu posso extrair dela aspectos positivos para mim? E não focar, né? Claro, temos que discutir os aspectos negativos, mas não achar que isso é o fim dos tempos por ter a tecnologia, não. E tudo depende do ser humano, como é que ela usa ela, né? Energia elétrica você pode utilizar para iluminar, né? Para fazer esse podcast que a gente está fazendo aqui, né? Como tecnologia básica, como você pode também fritar alguma coisa, né? O que você vai fazer com ela depende, né? Inclusive, na Guerra das Correntes, né? Com Thomas Edison e o Tesla. O Thomas Edison, para tentar boicotar o Tesla, ele eletrocutava animais para falar que a eletricidade era perigosa e não podia ser. Na verdade, a corrente alternada, né, era perigosa e não podia ser adotada, né? Então, mas enfim, resumindo, né, quem está preocupado em risco, né, de perder emprego, é um risco altíssimo. Dado o que você faz hoje, parte do que você faz hoje não ser necessário no futuro, né? O que vai acontecer
vai ter que remodelar, né? Então, todo profissional aí vai ter que fazer uma remodelagem. E nós estamos nesse buraco também. Sim. Então, por exemplo, a nossa empresa, ela desenvolve solução de inteligência artificial. Só que aí, e o dia que a máquina fizer tudo, o que a gente vai fazer? A máquina, todo mundo vai comprar, vai baixar lá o software, vai resolver todos os problemas de todas as empresas, e aí a gente vai fechar as portas, né? Então, só que a gente já sabe, né? Já tem algumas ideias de qual que é o caminho que a gente pode ir, né? Que é assim que os demais têm que pensar também. E até brincando de futurologia, igual o Davi comentou, se a gente pudesse, diante desse contexto, o que a gente pode esperar da Tecno nos próximos anos? Isso é uma ótima pergunta, tá? É uma pergunta complexa de responder, né? A única coisa que assim eu poderia afirmar é que ela não será o que ela é hoje, porque as coisas vão mudar, as coisas vão evoluir. Ela pode também não ser a empresa que vai continuar desenvolvendo inteligência artificial, igual o Gibran colocou. Ela vai ser uma empresa voltada para outra tecnologia, porque no final do dia o que importa é resolver problemas. A ferramenta que você utiliza, ela deveria ter quase que uma função secundária quando você pensa em entrega de valor, em resolver problemas, em evoluir a humanidade de forma geral, tá? Então, para mim, só dá para afirmar, ela não será a mesma empresa que ela é hoje, porque ela também não é a mesma empresa que ela foi há 1 ano atrás, que ela foi há 2 anos atrás. Então, onde nós vamos chegar, a gente não sabe, mas que não vai ser igual e que eu tenho certeza que vai ser muito melhor, isso aí eu não tenho dúvida, não. A gente vai, provavelmente, a gente vai pulverizar, né? Então a Tecno, ela vai ser uma empresa pulverizada no sentido de verticalizar algumas áreas dentro da inteligência artificial. Então, o que tem aparecido aí são muitas soluções mais gerais que tentam resolver problemas gerais, e quando você vai aplicar para um problema específico, as pessoas têm muita dificuldade, né? Então, pelo que eu tenho visto, né, e também o que aconteceu no passado com a internet, no início surgiram muitas técnicas gerais, e quem lembra aí dos primórdios, era aqueles portal Terra, aqueles negócios todo lá. Aí naquele portal você conseguia vender o carro, você conseguia alugar imóveis, você conseguia ver notícia. Aí tinha o bate-papo, né? Você conseguia falar com as pessoas. Aí o bate-papo hoje é o WhatsApp. Né? Aí lá tinha um e-mail, agora o e-mail isolado. Aí, negócio de notícias, tem site especializado em notícias, inclusive tem uns sites que você assina, paga R$300 por mês só para notícia curada, né? Uhum. Aí da parte de venda de imóveis, um monte de site de imóveis, né? A própria Airbnb. E carros, site especializado de veículos, só que tudo era unificado. E aí, é uma possibilidade, né? Isso acontecer. E a gente está trabalhando com algumas verticalizações aí, em algumas áreas, e pode ser que a gente passe a atuar muito em duas áreas, né? A área da educação, que é uma área que a gente está trabalhando aí com o primeiro produto, e uma área de automação de empresas completamente, né? Completa, né? Automação completa da empresa. Exato. Por enquanto a gente está trabalhando com a parte operacional, que inclui venda também, mas não só venda, mas a gente consegue, né, avançando com o tempo, trabalhar com outras áreas também. E além disso, pode ser que vire uma universidade, centro de pesquisa, porque a gente está com uma ideia aí de um futuro aí, a gente expandir esses treinamentos para virar um centro de estudo, e também a parte de pesquisa nossa, né, dependendo dos resultados, a gente trabalhar contribuindo aí com o mundo, né? Mas, assim, essas coisas, elas
elas vão acontecendo, mas a gente vai dosando a velocidade, porque tem uma frase do Turing, de 1950, que é maravilhosa a frase dele, né? Que é o seguinte: eu não tenho nem ideia para onde que a gente vai, mas eu sei exatamente o que devo fazer para chegar lá. Então, mais ou menos isso, né? O que a gente está falando, a gente não tem ideia como que vai ser no futuro, mas a gente sabe que tem alguns caminhos aí e que são caminhos interessantes, né? E sempre atento, né? Então, a gente falou de neurociências e a gente falou de inteligência social. Pode ser que no futuro a gente agregue também a parte de biologia molecular, genética, né? Que tem muita análise, muita parte em cima disso. Aí tem uma outra área aí que está em paralelo, em silêncio, que pode ser que exploda em algum momento aí, ainda não explodiu, mas pode ser que exploda, que é a impressão 3D. E tem uma outra área aí também que está engatinhando aí já há algumas décadas e pode ser que dê uma explosão também, que é a área de realidade virtual. E aí, quando você une essas áreas, você consegue... São tecnologias emergentes que a gente fala. Você consegue unificar a resolução de problemas, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Como que você destrói a logística? Você destrói a empresa de logística. Como que você destrói uma indústria de um dia para o outro? Como que você consegue destruir? Olha só, a Tramontina, né? Quem é da Tramontina aí? Se alguém da Tramontina assistir isso aqui, fique esperto com o que eu vou falar. Provavelmente você já deve ter ouvido falar de garfos e facas da Tramontina e o quanto que eles devem faturar com isso. Só que o dia que a impressão 3D popularizar e todo mundo tiver uma impressão em casa, ou tiver no supermercado, ou qualquer local uma impressão, e que eu já pesquisando, eu já vi que já estão imprimindo metal com qualidade, você não vai comprar na Tramontina, você vai comprar um arquivo na internet, vai imprimir o seu talher, o seu conjunto de talher na sua casa. Aí quando você pensa, toda a maquinaria de produção disso na Tramontina, aquele monte de engenheiro, aquele monte de planta, aquele monte de caminhão, até chegar na loja, isso tudo vai ser jogado fora. Vai ser um designer que vai projetar uma faca, uma colher, e vai pôr na internet, o cara vai baixar, e dependendo, o cara baixa até de graça. Ainda. Vai ser de graça ainda, a pessoa vai lá, baixa isso de graça e pronto. E aí, olha só como que começa a destruir mercados, né? Quando você fala, no caso de impressão 3D, isso, começa a destruir mercado. Logística, o mercado de logística, empresas gigantes de logística, eles vão começar a perder espaço para coisas físicas que serão transportadas pela internet e concebidas localmente. Uma outra área aí que quem é da área de elétrica, quem é da área de energia, o pessoal da CEMIG aí, a energia está tendo um processo aí de avanço na área de energia, que em breve já é possível, mas ainda não está popularizado, precisa evoluir um pouco mais. A energia vai ser gerada num balde na sua casa. Então você vai colocar água na sua casa, aquela água vai ser convertida ali em hidrogênio diretamente, depois em eletricidade diretamente, um processo de fotossíntese artificial. E aí você vai ter energia gerada ali. E quando acaba a energia, você vai poder ou encher com álcool, ou com gasolina, ou com a própria água, né, que é o caso mais avançado, com células de hidrogênio. E aí, pronto, você vai ter energia na sua casa. E aí não vai ter rede de distribuição da CEMIG. Aí, quando você fala isso em termos de unificação de conhecimento, de tecnologia, isso comunica com tudo que a gente está falando agora, né? Comunica com todas as tecnologias que a gente está falando. Aquele profissional que ele achar, né, que ele não precisa estudar e de conhecer isso, ele está correndo risco de
ficar obsoleto, porque quando as empresas, né, começarem as oportunidades de prestação de serviço no futuro, elas vão exigir uma habilidade do profissional em ter um conhecimento generalizado cada vez maior, especializado em uma ou outra área, mas generalizado cada vez maior, e que não é isso que acontece nas escolas. Nas escolas, você se especializa e você sai especializado para resolver um problema ali, só que as interfaces desses problemas, elas estão cada vez maiores. Então, por exemplo, o engenheiro civil hoje, antigamente o engenheiro civil só lidava com a parte da área dele, ou com os seres humanos, pedreiro, mestre de obras, arquiteto, etc., ou com os softwares da área dele. Só que agora já está sendo dominada a engenharia civil pela área de dados, modelagem de construção, né, que é o BIM. E se esse engenheiro ele não ficar esperto, muitas tarefas que esse engenheiro civil, por exemplo, faz, um cientista de dados vai fazer melhor do que ele. Assim como um projeto que eu fui visitar em São Paulo, na área de engenharia metalúrgica, o engenheiro metalúrgico me chamou para olhar lá, e aí numa conversa lá eu falei para ele assim: você sabe que o que você está pedindo para eu fazer é algo da sua área, e você só não está conseguindo resolver porque você não consegue otimizar isso que é da sua área, e porque você tem dados aí, não é isso? Ele falou, sim. Pois é. Então, por isso, eu te recomendo você estudar a ciência de dados. Eu falei isso para ele, porque se você for um engenheiro metalúrgico que conhece tecnologia, que estuda de ciência de dados, esse exemplo é de ciência de dados, você vai se diferenciar de um cientista de dados, porque você vai entender profundamente a sua área e você mesmo vai poder aplicar técnicas modernas dentro da sua área. Se você ignora isso, você vai começar a perceber que mais pessoas, cientistas da computação, engenheiros de outra área, cientistas de dados, vão começar a te visitar, vão começar a te fazer perguntas, vocês vão ver que eles vão começar a instalar algumas coisas aqui, você vai questionar, mas isso que está instalando é na área de metalúrgica, aqui no processo de metalúrgico, por que não sou eu? E aí, realmente, eu não sei fazer isso. Deveria saber. Então, esse processo de autoconhecimento, né, de ser autodidata, é um processo que não tem volta, não. E a máquina, ela exige isso, né? A máquina, ela exige uma visão crítica, uma experiência para você lidar e questionar ela, e para que você seja um bom questionador, você tem que ter um conhecimento diversificado. Então, é isso. Tem um ponto importante aí, que nesse exercício, né, de tentar enxergar o futuro, não é um exercício fácil, não é um exercício simples de ser feito, e quando, né, o Gibran até colocou aí, no exemplo dele, né, as coisas vão ser transportadas, as coisas físicas vão ser transportadas pela internet e vão materializar para a pessoa na casa dela. O que as pessoas geralmente acham quando escutam, né, esse tipo de afirmação? Eles imaginam, né, o objeto físico sendo transportado pela internet mesmo, físico, né, essa caneta aqui, passando pelo sistema e chegando até a mão da pessoa. Não é isso. Porque a gente está baseado em técnicas, às vezes, de hoje. As técnicas que vão resolver esse problema, elas não foram totalmente desenvolvidas ainda, ou a gente ainda não conectou uma coisa com a outra. Tá? A gente não fez o download, né, do abstrato ainda para o real. Né? Então, isso é importante quando ficar claro para todo mundo que o que a gente está falando aqui não é baseado no que a gente conhece superficialmente de tecnologia hoje, não. A evolução da própria tecnologia será necessária para chegar nesse nível. Né? A evolução das próprias técnicas de inteligência artificial serão necessárias para a gente chegar no nível cada vez maior, mais próximo aí da AGI. Se a gente lembrar, acho que não sei se é Jetsons, que era um desenho da década de 80, 70, sei lá, alguma coisa assim. Carros voadores.
Tinha uma robô doméstica. A Rosie. Isso, que você tinha que colocar nela óleo, caía parafuso nela, ela saía andando, ela tropeçava, a rodinha dela travava. Olha se a gente tem hoje em dia um robô com essas características. Não tem, porque a gente estava pensando com a tecnologia, naquela época, aquela tecnologia que tinha lá, projetando um futuro lá na frente, né? E hoje a gente está muito diferente disso. Por isso, Homero, quando você me perguntou aonde que a gente vai chegar, como é que vai ser, para mim a melhor resposta é: não sei ainda não. Só sei que vai ser melhor, sei que vai, né, estaremos numa situação muito mais confortável para o ser humano, desde que ele realmente acompanhe e seja protagonista, né, dessas mudanças que virão para frente. O bate-papo de hoje foi uma verdadeira aula. A gente está se aproximando do final, mas para fechar com chave de ouro, nós valorizando e priorizando toda essa cultura que a Tecno tem de educação, de visão acadêmica, nós temos agora o quadro Dica Tecno. Nele, a gente pede para os nossos convidados compartilharem uma recomendação que acho essencial para quem quer se aprofundar na área, no universo da IA, da neurociências, da inovação. Então, eu convido vocês a compartilhar uma dica, pode ser um livro, um site, um vídeo, ou qualquer outro recurso que vocês julguem valioso para quem está acompanhando a gente agora. Assim, poderia dar várias dicas, né, de forma geral, para essa questão que você apresentou, Mary, mas acho que a principal de todas para mim é: exerça a sua curiosidade. Acho que para mim é a principal dica, porque ela é a base de qualquer evolução, de qualquer processo de experimentação, é a base de qualquer processo de evolução natural, né? E ela vai te levar a buscar conhecimentos diferentes, ela vai te levar a observar o ambiente de forma diferente, a conversar com pessoas diferentes, a, né, trocar opiniões com pessoas que discordam de você, trocar opiniões com pessoas que enxergam, né, o mundo, a tecnologia, a inteligência artificial de forma diferente que você enxerga, e isso que vai te proporcionar a busca pelo conhecimento que vai realmente diferenciar do que a gente vai ver aí com as máquinas resolvendo problemas. Se eu tivesse que dar uma dica, né, que seria a base de tudo, é essa: exerça a sua curiosidade, e às vezes em coisas que você não percebe naquele momento o valor nelas, mas ela pode ter um valor muito grande para você ali na frente. Eu tenho um livro chamado Comporte-se. Tem 2 livros. Tem esqueci o nome um canal no YouTube, esqueci o nome. O canal chama Somos Míopes porque Somos Breves. Esse é o nome do canal. É um cara muito legal, brasileiro, e ele escreveu um livro chamado A Segunda Aurora. Esse livro acontece no futuro, só que o pessoal do futuro tem menos tecnologia do que o pessoal do presente, de hoje. E porque acontece um desastre no meio do caminho, e aí se perde o conhecimento. E o legal é que o pessoal do presente consegue, né? Lá no livro vai explicar, mas não vou falar que não, consegue fazer essa viagem no futuro, chega nesse futuro. E aí o pessoal do passado que ensina a tecnologia para o pessoal do futuro. É muito legal esse livro, chama Segunda Aurora. E o outro é um livro chamado Comporte-se, Sapolsky, que ele é um ele é biólogo. Ele conta sobre o processo de comportamento humano, né? E a gente precisa muito entender, cada vez mais, por que pareça, porque a gente está cada vez mais construindo máquinas para lidar da forma cada vez mais humana possível. Então, no futuro, a gente vai acabar sendo médico de máquina, né, que é de tecnologia. E aí, eu vou falar uma coisa muito fácil para quem quiser se diferenciar hoje, tá? Talvez no futuro não. Mas, pelo menos no Brasil, se você quiser se diferenciar muito do seu colega, em média, estuda 2 horas por dia. Só isso. Que você vai se diferenciar muito. A coisa está
tão feia. Não é um assunto específico, não é qualquer assunto que te interesse, tá? Não precisa de... Enfim. Você vai ficar anos-luz na frente. Então, como eu falei, né, agora, né, hoje, mas em breve as pessoas vão se tocar, quem já se tocou vai começar a alavancar muito, mas assim, se você imaginar uma maratona, né, e você olhar lá, uma maratona de 20 quilômetros, você olhar lá nos primeiros 15 quilômetros, se você olhar por satélite e ver aquelas pessoas que estão na frente, vocês vão ver uma multidão que muitos nem conseguiram. Aquela multidão ali é a média que não gosta e não está estudando. E qualquer um ali que caminhar, ele estará na frente dessa multidão. Então, a gente ainda está num processo que está muito fácil se diferenciar. Por incrível que pareça, está muito fácil o indivíduo se diferenciar. Então, se vocês seguirem essa dica, tenho certeza que vocês vão ser muito beneficiados com isso. Né? É isso. Só para fechar e complementar aqui, que é uma coisa que acho que tem que ficar claro para as pessoas, que não importa a sua formação, a área que você formou. Importa o que você vai fazer com aquilo que você adquiriu de conhecimento. Porque só ter o diploma na parede não significa... significa talvez para você olha para ele assim e fala assim, nossa, tive aquela conquista. Mas acabou ali. Né? O que você vai fazer com o conhecimento adquirido é que vai realmente diferenciar das pessoas de forma geral, né? E você começar a tentar exercer a curiosidade no sentido também de pensar diferente. Porque se você for para o mesmo caminho que todo mundo está indo, você vai ter o mesmo resultado, ou você vai ser só mais um no meio de uma multidão da mediocridade no sentido da média, né? Está ali na média e dali você não passa. E você tem que ficar muito claro, porque as pessoas ficam muito agoniadas, né? Vou mudar de carreira, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ter que aprender uma coisa nova. Cara, às vezes o que você já sabe, se você aplicar de uma forma diferente, pensar em aplicar de uma forma diferente, isso já pode te diferenciar de alguma maneira. Ou seja, né, se a gente pudesse resumir, a gente precisa começar a revolucionar o futuro hoje, né? Com as ferramentas que a gente tem, com o pensamento já no futuro. E se eu puder dar uma dica também, para quem está nos acompanhando, siga os canais de comunicação da Tecnio, nosso site, nosso LinkedIn, nosso Instagram, nosso canal do YouTube, porque aqui os maiores especialistas da área vão compartilhar informações, tendências, novidades, cases de sucesso que vão contribuir para o desenvolvimento de cada um de vocês. Bem, Davi e Gibran, foi um prazer ter vocês aqui hoje, estreando o nosso podcast, né? Essa retomada dessa facilidade de educação do nosso público, de compartilhamento de informação relevante. Né? Agradeço vocês a presença aqui. Obrigado, Mériam. Acho que é o primeiro podcast aí de uma série de podcasts que nós vamos, né, lançar aí com o tempo. Então, reforço o seu convite aí, né, para o pessoal seguir o canal da Tecnio, ficar aí atento, né, que nós vamos cada vez mais nos empenhar aqui em trazer conteúdo de relevância para as pessoas e coisas que fujam da obviedade. Fujam daquilo que você encontra de forma... Você encontra os montes na internet, né? Sem um cuidado com aquilo que está sendo falado. Simplesmente falar por falar. Isso aí, eu também agradeço. E fiquem, aguardem, né, pessoal? Que a gente vai trazer muita coisa legal para vocês aí. Para quem quer acompanhar mais sobre a Tecnio e os avanços da IA, fiquem ligados nas próximas edições do TecnioCast e acompanhem as novidades que compartilhamos nas nossas redes sociais. Nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.